Olá, estudantes da segunda série. Neste vídeo vamos falar sobre o Teorema de Pitágoras. Acompanhe comigo. No triângulo retângulo, nós temos aí a relação, então, dos catetos com a hipotenusa. Então, lembrando que com este ângulo de 90 graus, que também é chamado de ângulo reto, nós temos a hipotenusa. De acordo com outros ângulos, nós vamos ter os dois catetos. Então, a relação do Teorema de Pitágoras está relacionada com o triângulo retângulo nessas dimensões. Então, quando eu tenho a aplicabilidade do Teorema de Pitágoras, então eu vou relacionar o comprimento dos lados do triângulo retângulo. Então, a figura geométrica, ela é formada por um ângulo, interno de 90 graus, como a prof acabou de falar, que é chamado de ângulo reto. E oposto a esse ângulo reto, nós temos a hipotenusa e os dois catetos. Em todo o triângulo retângulo, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Então, é aqui que reza aí o Teorema de Pitágoras, que a gente normalmente escreve dessa forma: a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, aonde o a é representada pela hipotenusa e o b e c pelos outros catetos. Também temos o triângulo pitagórico. O que é isso? Então, os termos pitagóricos, por excelência, eles são chamados por números inteiros e, consequentemente, os seus respectivos números quadrados também são números inteiros. Então, observe aqui este exemplo. Eu tenho o teorema, e tenho números colocados para as letras. Então, a hipotenusa 5 e os catetos 3 e 4. Então, lembrando que como está ao quadrado, todos os números eu elevo também ao quadrado. Aí eu também posso fazer a multiplicação dele para que eu tenha um triângulo pitagórico. Então, observe o primeiro, 3, 4 e 5. Para que ele seja um pitagórico, as medidas têm que ser ao dobro. Então, 6, 8 e 10. Ou ao triplo, 9, 12 e 15. Observe que todos os lados, então, eu tenho que fazer, eu tenho que ter a mesma medida, dobro, triplo, quádruplo, enfim. Aí sim, ele vai ser chamado triângulo pitagórico. Vamos resolver este desafio. Um quebra-cabeça de 1000 peças vai ser montado sobre uma mesa circular. Qual é o diâmetro mínimo que a mesa deve ter se a montagem pronta mede 48 por 68 centímetros? O que eu tenho que observar? Que o quebra-cabeça é um retângulo, Ele já me deu essas medidas, de 48 por 68. Como é que eu consigo descobrir a diagonal, que é o que ele está me perguntando? Aplicando aí o Teorema de Pitágoras, aonde então o meu D aqui vai ser a minha hipotenusa e os catetos eu já tenho, 48 ao quadrado mais 68 ao quadrado. Fazendo os cálculos, eu tenho 2.304 mais 4.624. Lembre que está ao quadrado, então sempre que eu tenho ao quadrado, eu tenho que tirar a raiz quadrada. Neste caso aqui, a raiz quadrada de 6.928 é aproximadamente 83,23. Então, neste caso do desafio aí com 1000 peças, a minha diagonal, conforme ele me pergunta, ela vai ter a medida de 83,23 centímetros aproximadamente. Então, nesse vídeo nós falamos sobre Teorema de Pitágoras. Espero que vocês tenham gostado e até breve.